O tormento dos perdidos é eterno ou ele tem um fim, né? O tormento é eterno ou não? O sofrimento dos perdidos no inferno, no Guiena seria, né? Será eterno? Sejam bem-vindos, eu sou o pastor César Cavalcante, está no ar mais uma vez, para a glória de Deus, nessa emissora, mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas, que juntos exaltemos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E você pode participar com a gente pelo WhatsApp, mandando teu áudio 984849988. Na técnica do programa está aqui o Ricardo. E o tema de hoje é se o sofrimento dos perdidos no inferno será eterno. Ricardo, baixa um pouquinho o volume do fundo musical, por favor. E eu já começo aqui apresentando os nossos debatedores. Está aqui com a gente o pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem o canal no YouTube Vem Senhor Jesus. Ezequiel, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa de debate. Fazia tempo que eu não te via. Acho que esse ano é a primeira vez. Esse ano, primeira vez. Feliz Ano Novo, né? Feliz Ano Novo. Prazer também conhecer o pastor Robson pessoalmente. Dei uma olhada nos conteúdos dele, tem muita coisa interessante lá. Que a graça e a paz do Senhor sejam sobre todos. E para mim é uma honra, um privilégio estar aqui, como sempre, debater um assunto um pouco chato, né? Complicado falar de dor, de sofrimento, muito mais num contexto eterno, mas temos luz da palavra de Deus para sair desse imbróglio aí. Maravilha. Com a gente também, pastor Robson Magalhães, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Bem-vindo mais uma vez aqui, pastor Robson, muito bom te receber. Ele que tem um canal o perfil no Instagram, @pr.robsonDMagalhães. Bem-vindo. Pastor César, muito bom dia. Ezequiel também, muito bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. Acerca do Ezequiel, dispensa comentários de tantos debates que ele já participou. Eu digo que ele é um gigante, né? Então estou muito feliz. Feliz ano novo a todos. Na verdade, eu estou aqui representando hoje o Seminário Batista Livre, na pessoa do nosso diretor, Jamierson Oliveira. Ele pediu a gentileza para poder estar aqui representando. E eu até falei aqui nos bastidores, se eu soubesse que era o Ezequiel, eu tinha negado. Mas é um assunto que ele me custa muito, principalmente para a sociedade pós-moderna. E nós vamos debater, dialogar e conversar um pouco acerca do sofrimento. E quando se trata de sofrimento, alguns conceitos pós-modernos, eles acabam influenciando na interpretação da Bíblia Sagrada. Vamos lá, Ezequiel, e aí? Quando alguém chega e fala assim pra você, tá, o perdido lá no sofrimento é eterno ou ele tem um fim? Então vamos lá. Sem sombra de dúvida, ele tem um fim e não é por causa de nenhuma sensibilidade pós-moderna. Baixa só um pouquinho o retorno pra mim. Pelo contrário, não existe nenhuma sensibilidade pós-moderna aqui. O que existe é, inclusive, revelação bíblica clara e específica, pré-moderna, inclusive, né? Por exemplo, Obadias, capítulo, verso 16, só tem um capítulo. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Aqui a palavra de Deus fala das nações que vivem em rebelião contra Deus. Malaquias capítulo 4, né? Eis que vem o dia, arde como fornalha. Todos os soberbos, os que cometem perversidade, serão como palha. O dia que vem os queimará, de maneira que não lhes restará nem raiz, nem ramo, né? A palavra de Deus é absolutamente explícita nesses aspectos. E se a gente fosse ler todos os textos aniquilacionistas da Bíblia, a gente ia ficar aqui até amanhã só lendo o texto. Inclusive, recomendo ao ouvinte, ao telespectador, o Salmo de número 37, onde Davi, em 40 versículos, pelo menos em 8, 9, ele fala da condenação dos ímpios em contexto de aniquilação. Por exemplo, verso 9, os malfeitores serão exterminados. Verso 10, procurará o lugar do ímpio e já não existirá. Não vai ter um inferno eternamente, onde o ímpio vai estar lá para todo sempre. Olha o verso 20. Serão aniquilados e desfeitos em fumaça. Verso 22. Serão exterminados. Verso 38. Será
exterminada a descendência dos ímpios. E nós temos muita revelação bíblica a esse respeito. Depois, lá no Novo Testamento, Jesus, em Mateus 10, 28, vai ameaçar a alma e o corpo do ser humano de destruição no inferno, que é a melhor tradução no contexto ali para o verbo apólime. O verbo apólime na Bíblia, por exemplo, é aquele verso onde Paulo fala: aniquilarei o conhecimento dos conhecedores, da sabedoria. É destruir, é eliminar, e é o verbo apólime, que inclusive também é traduzido como morrer e exterminar no próprio Evangelho de Mateus. Depois lá na carta de Judas se fala que Sodoma e Gomorra são um exemplo do fogo eterno. Você pode pegar um satélite, isso é pós-moderno, né, pastor? Você pode pegar um satélite hoje e varrer a face da Terra. Você não vai encontrar um lugar queimando para sempre. Mas você vai ter um lugar que foi queimado em função do pecado, não voltará a existir por toda a eternidade. Esse é o exemplo do fogo eterno, e não um sofrimento senciente que implicaria problemas graves para o caráter de Deus e para a revelação bíblica. Bom, o Ezequiel veio tirando o atraso, né, de tanto tempo que ele não aparecia, e metralhou aqui de vários textos. Eu nem consegui anotar, né? Trabalhar, vai ser difícil trabalhar um por um, mas vamos lá. Pastor Robson, está contigo. Bom, ele frisou tanto a pós-modernidade que eu nem vou... Os versículos bíblicos, só revendo depois no YouTube. a metralhadora, literalmente, do nosso querido amigo Ezequiel. Bom, vamos lá. Por que eu falei pós-modernidade? A pós-modernidade, todos nós, e eu quero que as pessoas entendam isso, todos nós somos filhos da pós-modernidade. Todos nós somos. Não existe uma única pessoa que não seja filho da pós-modernidade. A nossa interpretação, ela é comprometida. E para poder se interpretar, tem que ter humildade. Sem humildade, não tem como interpretar. No Brasil, 70% das pessoas são iletradas. O que significa isso? 70% dos brasileiros leem e não conseguem compreender um texto. São dados extraídos quando eu fiz a minha licenciatura em letras. Em outras palavras, o brasileiro, ele interpreta mal, muito mal. E nós vivemos uma época que o brasileiro, ele lê muito pouco. A era das redes sociais consome, esta era consome a mente brasileira, não só brasileira, mas como das pessoas. Eu digo sempre, César, Ezequiel e as pessoas ao final do ano: quantos livros da Bíblia você leu durante todo o ano? Até o seminarista hoje, pastor César, não está lendo a Bíblia mais. Ele lê muitos livros, mas não lê a Bíblia. Então isso é uma verdade pós-moderna, Ezequiel. E outra coisa que é importante, na pós-modernidade, as pessoas são mentalmente e emocionalmente fracas. Por serem mentalmente e emocionalmente fracas, quando se trata de castigo, isto soa muito terrível. A terribilidade, portanto, ela molda um Deus diferente. Inclusive, isso é tão verdade que foi criadas algumas questões acerca disso. O purgatório é uma questão moderna, que agora na pós-modernidade calça como luvas. O universalismo também é algo que as pessoas interpretam. Então, o que ocorre? Quando se trata de pós-modernidade, inclusive tem a subjetividade. A subjetividade é a pessoa impor as escrituras sagradas por ser mentalmente e emocionalmente fraco, uma posição, não é o caso do senhor, evidentemente, uma posição de qual a Bíblia não fala. Veja uma coisa interessante. Hoje nós temos registradas mais de 28 mil igrejas com CNPJs no Brasil. Diferentemente da tradição católica, que é sacramental, para ser católico basta participar dos 7 sacramentos. Para você ser evangélico, protestante, você tem que protestar, deve confessar, ortodoxia. Então nós temos hoje mais de 28 mil registros de pessoas que confessam coisas diferentes dentro de um mesmo livro. Pelo fato da Bíblia ser um livro que deve ser interpretado, todos esses fatores pós-modernos, eles influenciam na interpretação bíblica. Todos os versículos que o pastor leu, os 45 mil versículos e passagens bíblicas lidas, elas devem ser entendidas dentro do seu próprio contexto. Inclusive, quando a gente pega um exemplo aqui, né, a palavra shalom, lá em Salmos 29:11, significa ausência de guerra. E hoje é aplicado de outra forma. É prosperidade, bênção, Deus que vai fazer, Deus que vai dar carros, Deus que vai... Olha só como as pessoas pegam uma única palavra, que naquele contexto significa ausência de guerra, ou paz após uma guerra, enfim. As pessoas acabam moldando essa palavra conforme os conceitos que ela tem nesta era. Então, quando se trata de imortalidade da alma, é simplesmente equacionar Deus.
Um Deus que é simultaneamente amor, mas um Deus que é simultaneamente justiça. Bom, ok. Por alguma razão vocês estão falando sobre modernidade, pós-modernidade, que eu não sei exatamente qual é essa razão de trazer esse assunto aqui, mas vamos lá, vamos focar aqui no tema do o sofrimento do perdido no inferno. É eterno ou ele é temporário? Ele tem um fim. Volta aqui com o Ezequiel. Bom, o que acontece, pastor? Eu entendo a tua argumentação e eu acho que a gente não está fora do contexto atual, em contexto assim da nossa leitura das coisas, né? Eu acho que todos nós que vivemos no século XXI temos sim dilemas atuais na nossa mente que fazem com que a gente aborde os temas, mas isso não era diferente no passado. No passado, a preocupação das pessoas em relação ao sofrimento pode ser que até fosse maior do que hoje. Porque hoje nós temos, por exemplo, um sistema de saúde, etc e tal, que faz com que a gente viva mais e sofra menos do que a maioria das pessoas na época bíblica. E o sofrimento é uma das experiências mais terríveis que existem. E o que acontece, assim, uma primeira coisa importante de a gente entender não é a pós-modernidade, é Deus antes da eternidade, antes da criação do mundo. Então Deus todo-poderoso e onisciente lá no céu, sozinho, ninguém mais existia, ele não tinha criado nada, ele poderia criar um universo. Vamos trabalhar com as duas hipóteses. Deus poderia dizer assim, olha, eu vou criar um universo com pessoas imortais que, caso não me aceitem, vão ser torturadas no inferno para todo sempre. E eu posso criar um outro universo aqui que essas pessoas que não me aceitarem, elas serão aniquiladas. Qual é o motivo pelo qual Deus, não na pós-modernidade, antes da criação do mundo, ele tomaria a decisão de criar um universo onde as pessoas vão sofrer eternamente versus um universo onde elas serão aniquiladas? Isso é uma coisa importante de dizer, porque qualquer um de nós, se nós pudéssemos, por exemplo, ter Deus em um universo e o diabo no outro. E aí Deus nesse universo aqui, ele trata bem as pessoas por toda a eternidade. E o diabo no universo dele tortura as pessoas por toda a eternidade. Nós, se tivéssemos essa comparação para fazer, diríamos que o diabo, ele não presta. Uma das razões pelas quais é porque ele inflige um sofrimento eterno às criaturas lá no universo dele, que Deus não faz. Você contrastaria... Isso durante a vida das pessoas? Não, eu tô dizendo assim, se o diabo tivesse poder de criar um universo e fazer o que ele quer eternamente na vida das pessoas, e ele torturasse as pessoas por toda a eternidade, e Deus, por outro lado, fizesse o bem para as pessoas por toda a eternidade. Se isso fosse a realidade, todos nós diríamos, olha como o diabo não presta. Olha como o diabo é ruim, porque ele inflige dor às pessoas por toda a eternidade. Enquanto Deus, em contraste, é bom e faz amor e faz as pessoas viverem em paz por toda a eternidade. Agora, como atribuir a Deus a decisão de fazer as pessoas sofrer eternamente, sendo que ele poderia aniquilá-las? Qual é o motivo de Deus? E aí não estamos falando de pós-modernidade, da minha sensibilidade, do meu analfabetismo funcional, ou de nada do tipo, ou meu ou da sociedade na qual eu vivo. A questão é, por que Deus escolheu o sofrimento eterno na sua visão, pastor? Bom, nunca... Na verdade, eu tô até surpreso, né? O primeiro debatedor assim, tão intenso, né? Como dizem algumas pessoas, tô até sentindo energia aqui, né? Não, mas aqui não tem nada pessoal contra você. Eu entendo. Na verdade, aqui é para poder interagir mais com o assunto. Então, na verdade, o que ocorre? Alguns pontos da fala do Senhor que nós precisamos observar com cuidado. Deus antes da eternidade. Não existe Deus antes da eternidade porque Deus é tudo. E tudo é Deus. Então, quando se trata de eternidade, nós falamos do próprio Deus. Como é que é? Deus é tudo e tudo é Deus? Não, Deus, quando ele fala assim, Deus antes da eternidade, Deus é eterno. Quando se coloca tempo em Deus, quando se coloca tempo, antes, depois, tudo isso nós colocamos a nós. O irmão flertou com o politeísmo. Não, mas eu vou explicar de uma forma mais clara. Quando a gente fala antes, no meio, depois, isso é atribuído a nós, homens, não a Deus. Porque Deus, ele é está falando do tempo. Do tempo, tá certo? Estou falando em relação ao tempo. Então a fala do pastor Ezequiel foi acerca de tempo. Deus, nós não podemos pensar de um Deus dentro de um tempo, correto? Esse é o primeiro ponto que nós temos que observar. Outro ponto que é interessante é esse dualismo entre Deus e diabo. Não há dualismo entre Deus e diabo. Deus não tem inimigos. Quem tem inimigos é a igreja. Não se compara, pastor Ezequiel, Deus com o diabo. Em nenhuma hipótese. Nem mesmo na fala, nem mesmo no debate. Tem que ter esse cuidado, porque às vezes as pessoas acabam igualando pessoas pelas quais nunca podem ser comparadas. Não se compara Deus e diabo. Agora, quando se trata acerca do conceito de Deus, o que eu percebo não é a sensibilidade em si, tá bom? Mas é a forma que as pessoas elas pensam acerca da essência de Deus, da parte da ontologia de Deus. A forma desquacionada, desequilibrada de ver um Deus amoroso
o Deus é amor, não pode ser vista de uma forma que não pense na justiça de Deus. Deus, simultaneamente, ele é amor e, simultaneamente, ele é justiça. Deus é, em tudo, em todas as suas qualidades, de uma forma igual. Uma linguagem, evidentemente, humana, para poder entender e falar um pouco sobre esse Deus tão imenso. Então, não podemos atribuir essa dualidade. Outra coisa que o senhor falou é Deus fazendo coisas boas em universo e o diabo fazendo coisas más em outro universo para outras pessoas. Aqui eu até lembrei do filme da Marvel, nesse multiverso, essas coisas não existem. Não é isso. O diabo não vai atormentar pessoas, porque isso é até uma mente, não é o caso do senhor, evidentemente, uma coisa infantil. Meu filho pensa dessa forma, meu filho Pedro de 8, 10 anos, correto? Na verdade, o que vai ocorrer é a justiça de Deus. O que as pessoas chamam de... olha só, o mal vai sempre existir, o diabo vai sempre existir, os demônios vão sempre existir, as pessoas ímpias vão sempre existir, então o mal vai sempre existir. Não. O que haverá na eternidade, no estado eterno, não existe multiversos. É Deus praticando a justiça dele. A justiça aos fiéis e a justiça aos infiéis. Nós vivemos uma época muito clara de pessoas que elas, infelizmente, as pessoas são imorais, são promíscuas, faz apologias ao uso de drogas, ao aborto, amam ao dinheiro, extremamente capitalistas, não pensam no próximo, mentes hierárquicas, pessoas egocêntricas, impõem a homossexualidade a todos, inclusive a crianças, afirmam todos, mudam até mesmo o gênero. O gênero é determinado pelo artigo, não por mudar a desinência da palavra. Todos, não existe. Isso é um erro gramatical. Isso é agramatical, não existe. Zombam de Deus, zombam de Jesus, blasfemam contra o Espírito Santo, atribuindo ao Espírito de Deus, às vezes, obras do diabo, conscientemente. As pessoas gozam, elas fazem gozação aos salvos. Temos pastores corruptos, homens e mulheres adúlteras em púlpitos. O senhor acha que não é justo Deus castigar essa pessoa eternamente? É justo. E não só é justo, como Deus o fará. Mas a questão é os termos desse castigo. Porque o que acontece? A visão aniquilacionista não nega o castigo eterno. O que ela nega é a natureza do castigo a ser infligido por toda a eternidade. Peraí, você não nega o castigo eterno? Não existe. O que acontece? No aniquilacionismo, não se nega o castigo eterno. O que acontece é, a aniquilação é o castigo eterno. Porque ela não vai ser subsequente, não vai haver subsequentemente uma ressurreição, uma salvação da pessoa. A pessoa se perdeu, ela passou pela segunda morte. Isso por toda a eternidade. Por exemplo, essa é a diferença entre a primeira morte e a segunda morte. O ímpio morre a primeira morte, ele vai ressuscitar e depois será aniquilado. O salvo vai passar pela primeira morte, ele vai ressuscitar e vai passar pela vida eterna. Esse ímpio que é ressuscitado, depois ele passa pela segunda morte, ele não ressuscita nunca mais, por toda a eternidade. Agora, o ponto é o seguinte... Mas a vida do salvo é eterna. A vida do salvo é eterna. Mas o castigo do ímpio não. O castigo do ímpio é eterno, mas não em forma de vida, em si em forma de morte. É a morte eterna, a segunda morte. Então é uma inexistência. É uma inexistência por toda a eternidade. Esse é o castigo. É inexistência. Exatamente, porque o ponto é o seguinte, quando Deus fala sobre o castigo do pecado, dos imorais, dos que abortam, dos que amam dinheiro, dos homossexuais, ou dos bêbados, ou dos adúlteros, ou do que quer que seja, a Bíblia fala em morte. A Bíblia não fala em sofrimento eterno. Existem alguns textos bíblicos que melhor entendidos são em termos assim... simbólicos, né? E tal, no Apocalipse, no Evangelho, a gente pode trabalhar esses textos, mas como Judas já fala, o modelo desse fogo eterno, do qual a Bíblia fala, é Sodoma e Gomorra. É o fogo que consome Sodoma e Sodoma e Gomorra não se levanta nunca mais. E esse castigo é por toda a eternidade. Agora, por exemplo, a morte, ela é definida na Bíblia como o salário do pecado. E, inclusive, a Bíblia fala lá no livro de Ezequiel que a alma que pecar, essa morrerá. Uma alma, para ser torturada eternamente no inferno, ela teria que ter pecado e não morrer. Isso é contraditório ao texto bíblico. O texto bíblico é claro, em Romanos capítulo 6. O salário do pecado é a morte. Vocês inventaram um conceito onde o salário do pecado é uma alma que nunca morre e será torturada por toda a eternidade em nome de alguns simbolismos bíblicos que são melhor entendidos de uma forma simbólica do que de uma forma assim tão literal. Ok, vamos lá, Pastor Robson. Bom. A gente tá com a enquete lá do Instagram, tá disponível aí? Solta aí pra mim, por favor.
Você pode passar lá no @FM Rádio Musical. O sofrimento dos perdidos no inferno é eterno? 94% está dizendo que sim, 6% está dizendo que não. E no finalzinho do programa a gente volta com se houve mudança ou não. Voltamos aqui, Pastor Robson. Bom, perfeito. Primeiramente, outro ponto que o senhor falou, tipo assim, abre aspas, os senhores inventaram, fecha aspas. Tem determinados termos pelos quais nós devemos sempre ter um certo zelo, porque são formas de interpretar Bíblia diferente. Então as coisas não são inventadas, elas são interpretadas. Nós temos várias formas de se interpretar Bíblias hoje. Hoje a pessoa ela interpreta o arminianismo de forma correta, outro molinismo, outro calvinismo, outro pré, outro pós, outro meso. Então não são coisas inventadas, mas são coisas interpretadas. A Bíblia é um livro que deve ser interpretado. Então só esse ponto sempre para ter o cuidado para nós não dizermos, isso foi inventado. Não. A Bíblia, eu concordo com o senhor, e eu não estou aqui dizendo que o senhor é um herege, que este ponto é um ponto de debate muito importante. Ele é um ponto esclarecedor. Mas o que ocorre? Quando se trata de morte, é algo pelo qual nós precisamos dar o conceito. É que nem conceituar Deus. Nós, como limitados, nós não podemos conceituar Deus. Nós somos limitados. Só quem conhece a mente de Deus é o Espírito Santo e o próprio Filho. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que ocorre? O que é morte? Morte é a ausência de Deus. Na morte não é a aniquilação. Quando nós pegamos o texto de Gênesis e o casal adâmico, no caso Adão e Eva, eles desobedecem a Deus, eles estavam mortos. Eles estavam mortos. Porém, eles estavam ainda conversando com Deus no jardim. Eles estavam ali, mas eles estavam mortos. Quando Paulo ele fala em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos e nós éramos merecedores da ira de Deus, nós estávamos sobre a terra, mas nós estávamos mortos. Então, quando se trata de morte, significa ausência de Deus. Nada é mais terrível do que uma pessoa viver com a ausência de Deus. Como eu não nasci num lar evangélico, eu me converti quando jovem, eu sei o que é ter a ausência de Deus. Você não desfrutar da graça da salvação, a comunhão entre os irmãos, o amor a Deus, o amor ao próximo, você não compartilhar dos dons espirituais, você não ter e não ser junto com a igreja, com as pessoas, porque o Espírito Santo não habita em mim, o Espírito Santo habita em nós, a igreja de Cristo. Então, assim, a morte significa ausência de Deus. Agora, veja só, a pessoa eternamente, conscientemente, sabendo que ele poderia estar na eternidade com Deus, mas não. Olha só a morte, olha só a ausência de Deus eterna para aquela pessoa. Então, esse estado eterno de sofrimento não é Satanás com um garfo espetando as pessoas, com essa coisa infantil, né, da Disney, coisa tão pequena. Não. É Deus. É a ausência de Deus, é a justiça de Deus. É Deus mostrando a eles qual foi o destino pelos quais eles mesmos optaram. Mesmo Deus crucificando o próprio Filho na cruz do Calvário. Ezequiel. Então, o que acontece, pastor Robson? A questão é, você parte de um uso metafórico do termo morte para falar de morte espiritual em Efésios 2. O mesmo uso metafórico de morte acontece em Colossenses 3, mas no sentido inverso, né? Nós estamos mortos em Cristo e quando Cristo se manifestar, a nossa vida se manifestará. O que inclusive demonstra que a metáfora da morte ela pode ser aplicada tanto àquele que está morto em pecado quanto àquele que está morto em Cristo. E inclusive é o sentido oposto. Quem está morto em pecado não está em Cristo, quem está morto em Cristo não está em pecado. E aí o que acontece? Esse uso metafórico, ele não é o uso primordial do termo morte. A morte na Bíblia, ela não é a vida na ausência de Deus, ela é morrer. Ela é ser eliminada, exterminada. Nós lemos trocentos textos aqui, como você colocou, 45 mil textos lá no começo do debate. Então, e outra coisa, você mesmo colocou assim, olha, que viver na ausência de Deus é a coisa mais terrível, que é o que as pessoas escolheram supostamente para ir para o inferno. Mas a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, verso 12, quem não tem o Filho, não tem a vida. Não tem vida eterna quem não tem o Filho de Deus.
Você não tem como viver eternamente separado de Deus. Isso, inclusive, é uma coisa que criaria, sim, um multiverso. Eu não defendo o multiverso. Eu coloquei aqui uma ideia pra gente pensar num universo criado por Deus, onde todo mundo é eternamente feliz, e um universo onde todo mundo sofre eternamente no diabo, só pra contrastar. E que nós concluiríamos que o diabo é maligno se ele fizesse as pessoas sofrerem eternamente. E por que Deus não é maligno ao fazer as pessoas sofrerem eternamente? E o grande ponto é, em 1 Timóteo capítulo 16, diz que Deus é o único que possui a imortalidade. Como que é possível, seja o diabo... Por exemplo, você, pastor Robson, você acredita que Ezequiel 28 fala do diabo? Ou não? Ezequiel 28 e Isaías 14. São textos pelos quais têm seus próprios contextos. Sim, né? mas você acredita que tem uma menção ao diabo ali ou não? Você não quer se manifestar? Não quero mais. Pelo seguinte, em Ezequiel 28 se fala do anjo querubim que era perfeito nos seus caminhos até que se achou iniquidade nele, e o final do texto diz que ele vai ser consumido e aniquilado. Então, conforme você lê, se você lê ali uma referência ao diabo, você tem explicitamente na Bíblia... Não sei se é o diabo ali. Então, tudo bem, você pode... Tem muitas pessoas que... Aí vai dispensar, no caso, o contexto, que são pessoas... Isso, não sei se é o diabo, eu tenho muitas dúvidas. Isso, não tem problema. Tem teólogos eu acho que não é o diabo. Tem teólogos que dizem que não, mas caso for, e muitos cristãos pensam que sim, você tem ali uma manifestação do diabo. Mas o grande ponto é, não tem como ter a vida eterna sem ter o Filho de Deus. E para que Deus daria aos ímpios a vida eterna para depois consumi-los no inferno, sendo que o que ele ameaça a eles é da morte e não do sofrimento eterno? Então, o livro de João, o contexto, nesse caso, o contexto do livro de João é capítulo 5... Versos 12, 11 e 12. Verso 11 e 12, que fala até acerca... Um paralítico foi curado no sábado. Esse é o contexto. Não, é 1 João. É a carta. 1 João. Isso. Ah, perfeito, obrigado. Então, o que ocorre? Primeiro vamos responder a pergunta do conceito de morte, né? Que o senhor colocou aqui como algo metafórico. Sim, existe o uso metafórico. É o uso metafórico. Na verdade, não, isso é literal. Paulo fala, embora seja de fato um pensamento metafórico, mas as pessoas estão mortas, literalmente. Espiritualmente elas estão mortas, porque quando se fala de morte espiritual, é a ausência de Jesus. Isso não é metafórico. O universalismo pensa muitas coisas metafóricas e vai todo mundo para a eternidade com Deus. E não é assim. Eu concordo. A ausência de Jesus é literal. É morte, a pessoa está morta. Então, primeiro ponto aí. Mas ela está viva enquanto está morta. Não, mas ela está morta. Não, aí você precisa definir. Ou ela está viva ou ela está morta. Para mim está morta. Isso, ela está morta espiritualmente, Bíblia tá morta. mas ela está viva, andando aí, está pecando. Tá morta. Fazendo coisa ela está morta. Ela está morta. Certo? Embora ela tenha um corpo físico, neste plano, ela está morta. Então, o primeiro conceito de morte é isto, é a ausência de Cristo. Literalmente, ela está morta, e não com uso metafórico. Então, sempre tem que ter essa visão do que a Bíblia fala, do que não é o que nós pensamos sobre o texto. Não é uso metafórico. Portanto, a ausência de Jesus, conforme você mesmo leu, a pessoa está morta. Está morta. Ah, está respirando. Está morta. Adão estava morto no Éden. Agora, o que ocorre? O que ocorre após a morte neste plano nada mais é que temporariamente a divisão daquilo que é material neste plano para o que é espiritual em outro plano. Mas nós seremos ressuscitados com corpos, tanto os salvos como os ímpios. Não, tudo bem. Quando se trata de conceito de corpo, calma lá. Só um minutinho, por gentileza. Quando se trata de conceito de corpo, as pessoas atribuem muito isto a estar vivo ou não. Uhum. E não é assim, porque o nosso Deus não tem um corpo físico, mas é uma pessoa. Tá. Correto? O senhor quer falar? Não, é que é o seguinte, ó, só por favor me responda. Ó, o cara tá morto espiritualmente, mas ele tá fisicamente vivo. Aí ele morre fisicamente e agora a alma dele tá viva? Não, a pessoa tá... Vamos lá. Primeiro, uma coisa por partes. Então, espiritualmente, a pessoa tá morta. Certo. Fisicamente, a pessoa tá morta. Quando a pessoa que morre, tá certo? Isso, aí morre. O que vai acontecer após a ressurreição? O que estava distante vai se unir novamente com corpos. Tanto é que Daniel fala que as pessoas serão ressuscitadas. E serão ressuscitadas com corpos. Sim. Correto? Então, o conceito de morte, pastor Ezequiel, primeira coisa, não podemos atrelar corpo. Tá certo? Embora nós separamos teologicamente com a morte espiritual e a morte física. Mas o que a Bíblia ensina é que com a ausência de Cristo, a pessoa está morta de qualquer maneira. Correto? Agora, sem Cristo, a pessoa está morta. O que é? Primeiro vamos definir o que é alma. O que é alma? A alma não é o espírito. A alma é a nossa razão. A alma é a nossa emoção. É o nosso discernimento moral. A alma é a nossa intelectualidade. Tá certo? Então, quando se trata de morte... Embora o senhor pense que a morte é a
aniquilação do corpo, porque o senhor está preso a corpo, não é isto. A Bíblia, e o senhor, ainda bem que o senhor leu 1 João, a morte é a ausência de Cristo. Bom, deu o horário aqui, eu tenho que fazer um intervalo e eu volto na sequência. Tá, eu pedi para o Ezequiel anotar aí essas questões. Eu comecei com o Ezequiel, terminei com o pastor Robson, volto no próximo bloco com o pastor Ezequiel Gomes. Vira aí, a gente volta já. O sofrimento dos perdidos no inferno é eterno, sim ou não, o que a Bíblia diz? O pastor Robson terminou o último bloco, eu comecei esse segundo com o pastor Ezequiel Gomes. Bem-vindo mais uma vez. Vamos lá, Ezequiel, tá com você. Vamos lá. O Robson se embananou um pouquinho aqui para falar da ressurreição, mas ele deixou de considerar o meu argumento, que tem que ver muito com a lógica imortalista e que defende a doutrina do tormento eterno. Porque o ponto é o seguinte: então, supostamente, a pessoa está morta espiritualmente e ela está viva fisicamente. Aí, quando ela morre fisicamente, do nada, a alma dela está imortal, né? Porque aí ela espiritualmente está viva, né? Porque a alma dela não morre, etc e tal, para depois, inclusive, ser ressuscitada ou ir pro inferno ou pro céu ou coisas do tipo. Então, ou seja, isso demonstra que esse papo da morte espiritual ou literal tem essa falha. Porque se a pessoa está morta espiritualmente, quando ela morre fisicamente, aí ela, de repente, porque ela morreu fisicamente, ela se torna viva espiritualmente na forma de alma, imortal, indestrutível, a ser torturada no inferno. Outra coisa, é que a morte seja o fim da vida, é uma coisa óbvia. Por exemplo, na vida nós experimentamos a realidade, na morte nós não experimentamos a realidade. Tanto que lá em Eclesiastes vai dizer que o morto não tem sentimento, e não só sentimentos positivos, mas também negativos. Não tem amor, não tem ódio. A palavra de Deus diz que quem morre desce à região do silêncio. Não é que a Bíblia, ela coloca as coisas em termos não muito claros e a gente tem que interpretar de uma maneira, não. É silêncio, é fim, é morte, é inconsciência. E, por exemplo, em Isaías capítulo 16, diz assim, ó: quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita, o opressor deixará a terra. Então um trono se firmará em benignidade, sobre ele o tabernáculo de Davi. Quando o homem violento tiver fim, não é que o homem violento, ele é imortal, ele é eterno, ele não pode ser morto, seja de qual forma for. A ideia de uma morte espiritual, ela faz sentido à medida em que nós estamos vivos neste mundo, mas mortos em delitos e pecados. Perfeito, faz todo sentido. A partir do momento que a pessoa que está morta em delito e pecado, ela morre literalmente, a imagem é de morte, ela não é de vida. Por exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva estavam mortos em delito e pecado depois que eles pecaram, e aí eles morrem fisicamente. Eles não estão vivos agora. Até porque se estivessem, Satanás teria razão ao dizer para eles: vocês podem comer essa fruta aí que vocês não vão morrer. E aí eles lá na forma de alma imortais, Adão e Eva, sei lá onde é que eles estão, mas estão imortais, eles teriam recebido a promessa de Satanás de que eles não iriam morrer, eles estariam vivos. Mas Adão e Eva estão mortos. Eles não estão vivos em lugar nenhum, porque foi o que Deus falou. Se eles comessem, eles iam morrer. Primeiramente, eles morrem espiritualmente, e depois de 100 e tantos anos lá que eles vivem, eles morrem literalmente. E eles não estão vivos espiritualmente agora, depois que eles morreram. Então, por isso a gente diz que o uso metafórico da morte, pastor Robson, ele é metafórico nesses textos, inclusive para falar do morto em Cristo. O morto em Cristo, ele não está literalmente morto, mas ele está morto para aquilo que ele vivia antes de conhecer Cristo. Então, antes você era um adulto, você era um mentiroso. Você falou, funciona por Abraão também? Abraão, exatamente. No Abraão, contexto da parábola do rico Lázaro, não? Não. O Abraão também está morto. Está morto. Abraão também está morto. Abraão, Isaac, Jacó, todos mortos. Todos mortos. Todos mortos. Bom, vamos lá, volta aqui com o Robson. Bom, excelente. Eu sempre gosto de anotar algumas coisas que o senhor fala. O senhor colocou, esse papo que inventaram. Esse papo, na verdade, grandes teólogos, pastores, homens de Deus, estudaram, debruçaram, dedicaram a vida para entender acerca desse tema. Tanto é que nós estamos debatendo aqui. Então, certo. É um assunto interessante, importante, claro. Tá bom? Eu entendo a forma que você coloca, mas essa forma pejorativa sempre tem que ter cuidado para nos respeitar até a história da igreja, grandes homens que estudaram sobre esse tema, tá bom? Acerca da morte, o senhor falou assim, Robson acabou se bananando e tal. Na verdade, assim, quem acabou cometendo um certo equívoco foi o senhor, quando não conseguiu explicar o que é morte, porque o senhor pensa a morte está atrelada com o corpo. Tanto é que o senhor falou agora que Abraão, Isaac e Jacó estão mortos. Que absurdo. Não, bom, enfim.
Então, o primeiro conceito de morte, biblicamente, é a ausência de Deus. Adão e Eva estavam mortos porque pecaram. Nós estávamos mortos porque nós não conhecíamos a graça da salvação. E tantas outras pessoas. Quando nós deixamos este plano de uma forma temporária até a ressurreição dos corpos, porque em Daniel capítulo 2, verso 2, diz assim, abre aspas, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno, fecha aspas. A palavra grega é olam, que pode significar... Hebraica, obrigado. Eternidade, pode significar para sempre, de uma forma perpétua. Esse adjetivo não tem como interpretar de outra forma. Não tem. Essa parte semântica não tem como. Então, a Bíblia, ela tem que se dialogar com a própria Bíblia. Às vezes nós pegamos certos autores, ainda mais da patrística, para poder reafirmar aquilo que nós pensamos. E nós desprezamos o que esses homens falaram de bobagem. Uma coisa interessante que está em Isaías 66, versos 23 a 24, uma passagem bem conhecida, que todos conhecem, abre aspas, eu vou ler aqui para o público que está acompanhando, né? A partir do verso 24, abre aspas, sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O seu verme não morrerá e o seu fogo não se apagará e causarão repugnância a toda a humanidade, fecha aspas. Muito semelhante ao que foi dito por Jesus lá em Marcos, capítulo 9, sim, versos 43 a 45, abre aspas. Se a tua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado, nem falou vida eterna, só falou vida. Olha que coisa interessante, hein? Do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga e onde o verme não morre e o fogo não se apaga, fecha aspas. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles estão conversando, dialogando acerca da ausência de Deus na eternidade. Pastor Ezequiel, não há nada mais sofrível para uma pessoa conscientemente saber que ela está agora ausente de Deus. Essa é a morte. A morte, na concepção da qual o senhor defende, é a destruição do corpo, porque o senhor está atrelado com o corpo. Mas ser persona, ser uma vida, não precisa necessariamente ter um corpo, correto? As pessoas que agora morreram em Cristo, elas não têm corpos físicos, mas elas são pessoas conscientes, estão aguardando. Então, o que ocorre? Embora o senhor defenda outra linha, mas não vamos entrar nesse mérito agora por conta do tempo, enfim. Mas assim, esse conceito de morte, que o senhor atrela ao corpo com destruição, ela não tem um conceito bíblico amparado de forma plena, absoluta e consistente, como o senhor tem falado nesta manhã. Pastor Ezequiel. O que acontece? Tanto o que eu tô falando tem total consistência e não tem que ver com uma ideia só do corpo. Você mesmo falou que a alma é a sede dos raciocínios, dos pensamentos, das nossas emoções. Lá em Eclesiastes diz muito claramente: no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E o que acontece? Diz lá, né, que a sua memória jaz no esquecimento, eles não têm amor nem ódio. Não é só uma coisa física, não é só uma coisa do corpo, é uma coisa da própria consciência. Inclusive o texto diz, para onde tu vais, e aí o termo é Sheol. No Sheol, para onde você vai, não há sabedoria, não há obra, não há projeto, nem conhecimento algum. E, por exemplo, sobre a ideia de Abraão, Isaque e Jacó estarem mortos, a palavra de Deus é muito clara nesse aspecto. Quando Jesus fala sobre isso, ele fala assim: e quanto à ressurreição dos mortos, Deus não é Deus de mortos. Então o que acontece? Ele vai dizer assim que, primeiro de tudo, Abraão, Isaque e Jacó, quando viveram na presença de Deus, e Deus os vai ressuscitar, porque ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Inclusive, Jesus usa essa ideia, não para dizer que Abraão, Isaque e Jacó não estão mortos, o que seria um absurdo. Sim, inclusive seria um absurdo dizer, na verdade, nesse aspecto, que qualquer pessoa morreu na face da terra. Então ninguém nunca morreu, a morte não existe, o pecado não trouxe a morte ao mundo, o salário do pecado não é a morte, porque todo mundo peca e ninguém morre. Jesus mesmo nem sequer morreu, porque ele também era uma alma imortal. Então é o evangelho onde Jesus não morreu, ninguém morreu, e no final das contas as almas estão cheias de pecado, mas elas não morrem, diferente do que o texto bíblico diz. A alma que pecar, essa morrerá. Aí a alma está cheia de pecado, ela não morre, vai ser torturada eternamente, para o bel prazer dos grandes teólogos da história do cristianismo, que usaram a doutrina do tormento eterno para implicar medo nas pessoas. Especialmente não aqui no pós-modernismo, mas na era medieval, que é de onde as ideias da imortalidade da alma e do tormento eterno entraram na igreja via Igreja Católica. E muitos dos evangélicos admitem isso
achando que isso tem fundamento bíblico, mas não tem. A alma que pecar, essa morrerá. Não é a alma que pecar, essa será torturada eternamente porque ela não morre. É o oposto. Bom, perfeito. Eu trouxe aqui um diálogo entre o Antigo e o Novo Testamento, em que fala acerca de eternidade, acerca da palavra perpétua. Não, essa palavra hebraica, inclusive Jesus traz essa analogia, ele faz essa aplicação. Outro texto, outra coisa bem interessante também, quando se fala acerca do sofrimento eterno. Pastor César, o sofrimento eterno, quando se trata do sofrimento eterno, o senhor falou acerca de ressurreição. Olha que coisa interessante. A pessoa vai ressuscitar para ser julgada. Ela vai ser julgada. E para ela poder ser julgada, ela tem que ter a consciência do que ela fez e do que ela foi. Então, se a pessoa vai para um lugar onde que não tem memória, onde que não tem consciência, onde que as coisas não existem, depois ele ressuscita novamente com a consciência, para depois ele ser aniquilado. Entende? São coisas pelas quais a Bíblia Sagrada ela não aponta para isso, muito pelo contrário. A Bíblia Sagrada, ela aponta, inclusive, pessoas que apareceram a Jesus, os apóstolos, provavelmente foi Jesus que falou que, no caso, Moisés e Elias apareceram ali para Jesus num determinado momento e falaram, conversaram com Jesus, um momento ali extremamente... Então, quer dizer, as pessoas, olha só, que, né, com todo respeito, é uma coisa assim meio que milabulante, né? Eles estavam dormindo, sem memória, aí Deus, para poder confortar o filho, ressuscitam, traz de volta. É que Elias nem morreu. Não, sim, eu entendo. Mas ele foi tirado desse plano. Isso. Correto? Porque o que é morte? Ele diz que é morte. Morte é a ausência de Deus. Ele nunca esteve morto. Correto? Correto? Elias nunca esteve morto. Porque ele sempre andou com... Elias esteve com Deus, depois ele foi levado junto a Deus. Correto? O conceito de morte com o Senhor é aniquilação. Correto? Então eu estou seguindo uma linha diferente da qual o Senhor está defendendo. Entendi. É por isso que eu estou falando que o Senhor está acabando se atrapalhando um pouquinho. Então o que ocorre? Aí eles voltam, conversam com Jesus, depois eles são... Então assim... Quando se trata de morte, inclusive nós temos alguns textos aqui que os senhores defendem. Lá em 1 Tessalonicenses 5:3, quando fala de destruição, a palavra elotros, ela é usada também em 2 Tessalonicenses 1:9, 2 Pedro 3:7, a palavra apoleia, é a mesma palavra de Filipenses 3:19, que são palavras das quais os senhores usam para fazer acerca de destruição. O senhor citou vários adjetivos que são semelhantes a estes, mas essas palavras também podem ser traduzidas, tanto no hebraico como no grego, como morte, como ruína, como perdição. Então, as palavras, elas devem ser compreendidas conforme o enredo bíblico, conforme a Bíblia aponta. Infelizmente, o tempo aqui é muito curto, né, do programa de rádio. Então vamos colocar uma vinheta de considerações finais, mas confesso que fica o gostinho aqui de uma segunda parte mais à frente. Solta aí, por favor. Considerações finais. Debates. Ezequiel, você tem aí um minuto e meio para sua consideração. Muito bom ter você aqui mais uma vez. Bom, eu agradeço demais, César, agradeço demais, pastor Robson. A gente é apaixonado aqui no diálogo desse tema, mas não tem nada pessoal contra ninguém. A gente sabe que essas questões são profundas e complexas e existe o espaço para o contraditório. O tormento eterno, entretanto, é uma doutrina de implicações muito complexas. Se Deus, podendo aniquilar, cria um contexto na realidade onde o que vai acontecer no final das contas é um tormento eterno, cria assim umas certas questões sobre Deus, assim. E se alguém quiser se aprofundar um pouco mais, em geral eu não faço muito merchan dos meus conteúdos, mas eu vou deixar um conteúdo aqui, que é esse livro aqui, olha, A Imortalidade da Alma e o Castigo Eterno, um breve comentário exegético de 2 Pedro. Houve um debate entre o pastor Carlos Vailate e um debatedor adventista, o Monteiro. E por causa daquele debate eu escrevi esse livro. E esse livro eu distribuo ele gratuitamente na forma de PDF para quem quiser. Então você nem precisa adquirir o livro. Só entrar em contato comigo lá no canal Vem Senhor Jesus, pedir meu WhatsApp e eu mando para qualquer um. E não quer dizer que você vai se converter à minha ideia ou ao adventismo, a nada do tipo. Mas se você quiser entender um pouquinho melhor algumas questões referentes a esse assunto, nesse livro eu faço uma abordagem de 2 Pedro sobre esse tema e também sobre vários outros textos. Onde a pessoa acha? No meu WhatsApp mesmo. Entre em contato comigo. Fala aí rapidinho. 11 9 9595 8995.
Se alguém quiser, eu mando o PDF gratuitamente para você. Também tem outros livros de outros conteúdos também. 99595-8995. 99595-8995. Obrigado, Ezequiel. Exatamente. Eu agradeço o espaço, obrigado por tudo. Feliz ano novo a todos, Deus abençoe. Maravilha. Pastor Robson, você tem 1 minuto e meio também. Obrigado. Perfeito. Então, para poder fazer nessa parte de considerações finais, o que eu sugiro às pessoas é olharem para o que o Antigo e o Novo Testamento, eles falam sobre isso, o diálogo que há entre o Antigo e o Novo Testamento. Como eu citei, Daniel capítulo 12, verso 2, e Jesus cita da mesma forma em João capítulo 5, verso 39. Isaías 66, versos 23 a 24, Jesus menciona da mesma forma em Marcos 9, 43 e 45. Portanto, há um diálogo entre o Antigo e o Novo Testamento quando se fala de castigo. Inclusive, o último versículo, que está em Mateus capítulo 25, verso 46, muito conhecido, abre aspas, e esses irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna, fecha aspas, a palavra aineos, que significa eternidade, forma perpétua. Portanto, a morte é a ausência de Deus. E a pessoa que blasfêmia, nega, zomba a Deus neste plano, passará eternamente, de forma consciente, sofrendo a própria decisão. É exatamente isso o conceito de morte. César, muito obrigado. Feliz ano novo. Obrigado, Ezequiel. Obrigado, Musical. Estamos juntos, tá bom? E precisar qualquer coisa, pode contar conosco. Muito obrigado, meu irmão. Seu @ no Instagram? É pr.robson de Magalhães. Quem quiser alguma coisa, tem conteúdo lá, teológico. O seu é? @Vem Senhor Jesus no YouTube. No YouTube, Vem Senhor Jesus. Bom, muito obrigado a vocês, eu fico por aqui. Amanhã a gente volta com mais... Amanhã não, amanhã é sábado, ninguém merece. Então, amanhã, outro debate. Amanhã é dia de... Descansar. Santificar. Vamos lá. Então, na segunda-feira a gente volta com mais uma edição do Debate. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino. Às 14h eu volto, tá? Daqui a pouquinho tem o Bom e Velho Crescendo na Fé. Às 14h a gente volta. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Um abraço. Obrigado, pessoal. Deus abençoe.